Boa noite, meus irmãos. Shalom a todos. Graça e paz. Ó, eu estou vendo gente até coberto. Irmã Miriam. Irmã, você é do Sul? Liga o microfone aí. Aqui está muito frio, pastor. Tá doido? Aonde que a irmã mora? Eu moro em Camboriú, Santa Catarina. Ô, irmã, manda um pouco para cá, tenha de misericórdia. Aqui tá tão bom de frio, Oh, daí tem meu que estar Deus, assim, irmã. ó, debaixo das cobertas mesmo. Antes de começar a aula, deixa eu confessar meu pecado de inveja, já para não ter problema. Porque eu amo frio, e aqui em Goiânia, só Jesus para soprar um vento Meu Deus, mais frio. Aqui eu nós não estamos... gosto de calor. Não, eu também não gosto, não, mas Jesus sabe todas essas coisas, que eu tive que nascer em Goiânia. A gente tem até fogão de lenha aqui, mas daí para Oh, botar fogo Jesus. tem que estar muito frio. Oh, maravilha, Jesus, oh, bênção. Apesar que essa semana a meteorologia diz que Goiânia vai fazer 9 graus. Se isso acontecer, eu temo pela população. Acho que pode haver uma calamidade, algum problema. Mas tu é natural de Goiânia, não? Sou de Goiânia. Eu morei muito tempo em São Paulo, mas eu sou de Goiânia. São Paulo é mais fresquinho, né? Eu morei em Mais São Paulo fresco, também. mais fresco. Eu fui conhecer o Rio de Janeiro e fui em janeiro, em 2018. Gente, eu saí de lá horrorizada. Eu disse, eu não volto mais aqui no verão, não. É muito quente. A irmã Priscila aí falou que está fazendo frio no Rio. É uma coisa que eu queria vivenciar. Porque às vezes que eu fui no Rio de Janeiro, eu peguei um calor que só o sangue do Senhor Jesus para... 40 graus fazia quando eu estava lá. Tá doido, é muito quente. Mas, gente, tem lugar muito mais quente do que Goiânia, viu? Cuiabá, Palmas, no Tocantins, Manaus, é muito, assim, é bem mais quente do que Goiânia. Mas, gente, nós não estamos aqui para falar de meteorologia, a não ser meteorologia espiritual, né? Gente, é a nossa última aula. Esse semestre, né? Mas eu estava conversando com a Ivonete hoje, que inclusive está internada, gente. Vamos continuar orando pela nossa irmã Ivonete, né? Não é nada tão grave, mas ela está com o pulmão um pouco comprometido por causa da Covid. E então vamos estar orando por ela. Ela está em apartamento, né? Graças a Deus não está entubada, não tá. Qualquer coisa o Edilson pode até atualizar um pouco melhor, mas ficou uma perspectiva, perdão, de nós voltarmos no segundo semestre para a gente poder desenvolver algum outro assunto, algum outro tema com vocês. Então, oremos para que o Senhor nos dê mais essa oportunidade, né? Mas, irmãos, foi uma alegria muito grande poder falar de um tema tão grave, tão importante como esse, que é o ministério sacerdotal. E vocês percebem, desde o início da nossa primeira aula, a viagem que nós fizemos, a trajetória que nós construímos ao longo das Escrituras para mostrar que o propósito de Deus é que toda a sua igreja se torne uma igreja sacerdotal, ou seja, um povo que antes de servir as multidões, antes de servir o povo, sirva a Deus, ministre diante de Deus, tenha como foco e atenção o serviço ao Senhor. E é desse lugar de serviço coletivo ao Senhor é que a casa será restaurada, né? Nós precisamos, como nós temos falado nessas últimas aulas, restaurar o altar, restaurar a casa, e o culto também será restaurado, e a presença, então,
poderá descer sobre nós. E quando isso acontecer, a cidade, a nação, as nossas vidas, as famílias e as casas, elas serão impactadas pela presença, pelo kavod do Senhor. Então, nós temos falado a respeito disso. E também, né, quando isso acontece, né, nós vimos que o Ezequias, então, ele envia carteiros, mensageiros, né? Ele envia, então, aqueles homens que saíram por todo Israel, convidando o povo para a Páscoa, convidando o povo para comparecer diante do Senhor em Jerusalém, para ministrar e celebrar a Páscoa do Senhor, que nada mais é do que a obra do Filho, né? Quando nós falamos da Páscoa, nós estamos falando dessa obra do Filho, daquilo que o Filho fez, daquilo que o Filho realizou. Ou seja, irmãos, haverá profetas nos últimos dias, evangelizando os evangélicos e o mundo e todas as nações, né? O evangelho vai ser pregado e anunciado na sua plenitude, na sua totalidade, e haverá sinais, e haverá graça, e haverá favor do Senhor, né? Nós fizemos um paralelo, vocês vão se lembrar também, nós fizemos um paralelo com Joel, no capítulo 2, quando a gente vai ver, então, da mesma forma que Ezequias ele envia os carteiros, os mensageiros, né? Joel 2 também fala dessa proclamação que sairá desse lugar de sacerdócio, de busca, de arrependimento, que é aquele chamado para que nós nos apresentemos entre o pórtico e o altar, para clamarmos ao Senhor: Senhor, poupa o teu povo, né? Então, quando isso acontece, quando essas coisas acontecem, e nós terminamos a última aula falando, então haverá restauração do azeite, do vinho, do óleo, né? do trigo, do azeite e do óleo, né? Vinho, trigo e azeite, perdão. Vinho, trigo e azeite. Assim como nós vimos no capítulo 1 de Joel, que estava tudo destruído, esses 3 elementos estavam destruídos. Então, a partir ali de Joel, capítulo 2, quando o povo responde ao chamado do Senhor para comparecer entre o pórtico e o altar, então o Senhor vai restaurar novamente, né, o trigo, o vinho e o azeite, que representa a obra do Espírito em nós, né? Então haverá alegria, e assim, nós, inclusive aqui, né, no versículo 27 de 2 Crônicas, capítulo 30, né, no versículo 27, ele vai dizer: então os sacerdotes e os levitas se levantaram e abençoaram o povo, e a sua voz foi ouvida, porque a sua oração chegou até a santa habitação de Deus, até os céus. Então, haverá uma cura nas nações, haverá uma cura na casa de Deus. Amados, eu até queria fazer um parêntese aqui, e eu não sei quantos de vocês aqui conhecem o irmão Fábio Coelho, do Ministério Vozes e Trovões. Eu não sei quantos viram a live que eu fiz com ele, eu não sei quantos viram aqui a live que nós fizemos, falando de um peso que o Senhor nos trouxe, né? Sobre uma onda terrível que virá no Brasil nesse ano de 2022, que tem como pano de fundo as eleições no Brasil, né? E a visão que o Senhor me deu a respeito disso é que, amados, haverá uma divisão tremenda e na igreja por causa da política,
por causa do pleito eleitoral. E, na verdade, né, quem não viu, irmãos, entra lá na página do Fábio Coelho, quem não viu essa live, e assista, porque nós vamos... A igreja já está dividida. Nós já estamos vendo uma divisão entre, seja esquerda ou direita, seja PT, seja Bolsonaro ou PT, já há uma divisão dentro da igreja a respeito disso. E nós dissemos que a única esperança da igreja é o evangelho, é a cruz, é a revelação do Filho. Então, nós estamos... Então, tudo que eu tenho falado com vocês, irmãos, se encaixa muito nessa perspectiva do que está por vir no ano de 2022 no Brasil. Irmãos, nós estamos idolatrando políticos, idolatrando ideologias. A nossa esperança não está em Brasília. A nossa esperança está em Sião. Aleluia! A nossa esperança está num trono que está nos céus. Então, mas, irmãos, nós precisamos de ser um povo que vai exercer um ministério poderoso de reconciliação nesses dias que estão por vir sobre a nação do Brasil. E nós precisamos desse altar, porque o altar é o único ponto possível de convergência, é o único ponto possível de comunhão. Irmãos, não tem que ser igual, não tem que ser igual, a gente não tem que fazer a mesma coisa que o outro, mas, irmãos, nós precisamos estar sobre a sombra da mesma cruz e sobre o governo do mesmo Senhor. Então, o Senhor não pode abençoar uma igreja fragmentada e dividida por ideologias e por questões políticas, irmãos. Então, nós temos um grande desafio diante de nós a partir desse ano de 2022, irmãos, e nós já podemos começar a orar. Nós já podemos começar a orar e a clamar ao Senhor misericórdia diante do que está por vir aí. Amados, irmãos, eu quero alertar-vos. Quanto mais perto do grande e terrível dia do Senhor nós estamos, mais os abalos aumentarão. Então, a nossa esperança não está nesse mundo. A nossa esperança não está nem no capitalismo, nem no socialismo, nem na esquerda. Nós não somos de esquerda, nós não somos de direita, nós somos da monarquia. Nós somos teocráticos. A nossa esperança está num Senhor que vai descer em Jerusalém, terrível e furioso, e da sua boca sairá uma espada afiada de 2 gumes, com a qual ele matará o anticristo e estabelecerá o seu reino milenar sobre a terra. Nós somos Se alguém perguntar, você é de esquerda ou de direita? Você vai dizer, eu sou de Sião. Eu sou monarquia. Eu sou da teocracia. Nós temos um Senhor que vai governar as nações com cetro de ferro. E todos aqueles que são sacerdotes agora, diante do Senhor, serão reis e governantes no reino do Senhor. Aleluia. Amados, existe galardão, existe posições diferentes no reino de Deus. Não é todo mundo igualzinho, não, irmão. Existem reis, príncipes, governantes no reino de Deus. E eu quero dizer algo para vocês. É no exercício do sacerdócio é que nós estamos nos preparando para reinar. É no exercício do sacerdócio, é na oração. A oração, o sacerdócio, é escola de reis. Escola de reis.
É pela oração que nós aprendemos. Irmãos, a gente não ora para mudar a Deus. Isso é heresia. A gente ora para mudar a gente mesmo. A gente ora, até que a vontade de Deus sobreponha-se sobre a nossa agenda e sobre a nossa vontade. Irmãos, o reino de Deus não é emotivo. Né? O reino de Deus é legislativo. Tem princípios. Deus é um Deus pessoal, mas Deus tem uma agenda. Ele tem um plano. E o papel da igreja é orar até que a agenda de Deus seja estabelecida sobre a terra, sobre o Brasil e sobre as nações. Bem, diante dessa introdução, vamos agora para continuar a aula de hoje. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Joel, no capítulo 2, Joel, capítulo 2. Joel, no capítulo 2. Então, amados, quando há esse congregar do povo de Deus diante da sua presença, ele virá com vinho, ele virá com poder, ele virá com glória sobre a igreja. E, irmãos, se nós somos um povo profético, nós precisamos, então, entender por que ele derrama a sua presença, por que ele derrama a sua glória. Então, eu quero agora trazer uma perspectiva futura do que essa presença que vai descer na igreja, nessa igreja restaurada, nessa igreja sacerdotal, nessa igreja onde os 5 ministérios trabalham não para engrandecer si mesmos, mas para levantar e erguer a igreja, preparar a noiva. Irmãos, porque ser apóstolo hoje virou sinônimo de status social. E Paulo vai dizer o seguinte a respeito do seu apostolado, porque eu sei que, quanto a nós, apóstolos, fomos feitos escândalo diante dos homens, espetáculo diante de anjos, e nós somos os últimos. Uma igreja sacerdotal coloca os 5 ministérios nos seus devidos lugares. Irmão, se você é profeta, se você é apóstolo, o seu papel é aquilo que Paulo vai dizer em 2 Coríntios, nós empobrecendo e vocês enriquecendo. Quanto a nós, mais desonra e vocês mais honra. Trazendo no nosso corpo o morrer de Cristo. Vocês estão me entendendo, irmãos? Amados, quem já ouviu essa expressão cobertura espiritual? Já ouviu essa expressão? Cobertura espiritual. Irmãos, quando a gente pensa em cobertura espiritual, a gente pensa nisso aqui, né? Cobertura espiritual, para mim, não é teto, é trampolim. Quando eu me torno cobertura espiritual de alguém, o meu papel, irmãos, é lançar aqueles que estão comigo nos seus destinos e não prendê-los a mim. A tarefa dos 5 ministérios é preparar uma igreja madura, filhos sujos. Vocês estão me entendendo, gente? É por isso que Paulo fala, a gente está morrendo e vocês estão vivendo. Amados, sabe um sinal de que uma árvore está morrendo? Eu quero falar um pouco de botânica nessa noite, botânica espiritual.
Você sabe qual é um sinal de que uma árvore está morrendo? Eu não sei quem tem muito contato com a natureza aqui. Irmãos, eu quero até falar uma coisa espiritual aqui agora. Se você não gosta de natureza, você precisa converter-se, no caso, né? Porque porque a primeira igreja, a primeira comunidade da fé foi dentro do jardim. E o primeiro sacramento é uma árvore. Então, querido, se você não gosta de natureza, você vai ter que começar a aprender a gostar de natureza, porque nós vamos voltar para o jardim. Aleluia! Aleluia! Nós vamos voltar para o jardim. Nós vamos voltar para o Éden. Nós vamos voltar para o Éden. Amém, irmãos? E alguém falou as folhas murcham, mas isso é lá na frente. Às vezes você vê um pé de limão e a vida inteira ele deu 30, 40 limões. Se você conversar com alguém que trabalha na roça, ele vai te dizer isso. Um sinal de que uma árvore está morrendo aqui, perto da morte. Vai haver uma explosão de frutificação. Ela vai começar a dar muito fruto. Porque ela percebe que o seu ciclo de vida está chegando ao fim e ela quer gerar legado, ela quer gerar perpetuação. O cristão é esse que, quando ele está mais perto de morrer, mais fruto ele dá. Porque ele não está trabalhando para ele mesmo, ele está trabalhando para as futuras gerações, ele está trabalhando para os filhos, ele está deixando legado, riquezas. E o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: não são os filhos que devem tesourar para os pais, mas são os pais que devem tesourar para os filhos. Um dia, Davi estava na batalha contra os filisteus. E os soldados de Davi atravessaram o campo, correndo risco de vida. E foram lá no poço dos filisteus e trouxeram água para Davi. Lembram disso, irmão, dessa história? Sabe o que Davi fez? Davi pegou aquele capacete com aquela água e derramou. E falou: Deus me livre de beber essa água à custa do sangue de vocês. Tem pastor aí, tem líder aí que beberia água e não daria uma gota ainda para os irmãos. Porque o verdadeiro pai, ele não suga os filhos, o verdadeiro pai entesoura para os filhos. É diferente, irmãos. O reino de Deus é diferente. No reino de Deus a coisa é diferente. Os princípios são outros. Então, o propósito de Deus, a glória de Deus tem propósito. A glória de Deus tem um propósito. Tudo que eu falei para vocês, todas essas aulas, tem um propósito, toda essa restauração tem um propósito. E nós vamos entender esse propósito agora. Eu quero falar um pouco sobre isso. Olha o que ele vai dizer, então, a partir do versículo 28 de Joel. Olha aí, vamos ler juntos. Olha isso. Joel, capítulo 2, versículo 28. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Olha para mim. De tanto a turma da segunda-feira como essa, a maioria das pessoas que estão me dando aula aqui são sêniores. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Os jovens só podem ter visões se os velhos estiverem sonhando. Diga para os jovens tolos, imaturos, que acham que não precisam dos mais velhos, que sem os Josués e Calebs eles não podem ir para lugar nenhum. Porque sonho fala de projeto e visão fala de edificar o projeto, construir. O jovem tem força para edificar,
mas ele não tem maturidade para conduzir. E é por isso que o espírito de Elias, profetizado em Malaquias, converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. A presença de Deus que vai invadir a igreja nos últimos dias, vai unir as gerações, vai parar esse negócio de culto de chofre, culto de varão, culto de varoa, culto de varinha, vai acabar isso tudo. As famílias juntas vão glorificar o nome do Senhor. Não aguento mais esse negócio de tirar as crianças do culto na hora da palavra, não dá para entender isso. Sabe por que as crianças não aguentam ficar no culto e fica andando e dando trabalho e dor de cabeça para quem está pregando? É porque eles não têm culto dentro de casa. Eles não sabem o que é cultuar. Eles não sabem o que é sentar e ouvir a palavra dentro de casa. Por isso que no culto eles não conseguem ficar parados. Aí tem que pegar as crianças, enfiá-las naquela sala para ensinar elas a ser Picasso, Rembrandt, que é a pintação de papel. É só pintar Davi, pintar a arca, e fica aquela pintação. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmão. Não tem Espírito Santo mirim, não tem Espírito Santo versão kids. O Espírito Santo cai sobre crianças também. E o Espírito Santo vai visitar as crianças, e elas vão curar enfermos, elas vão expulsar demônios. Porque as crianças do mundo muçulmano, elas têm que ler o Corão 8 horas por dia. Eu também não tinha essa, não. Se levantasse o cacete, comia. Criança hoje não apanha. Pai, mãe, vó, vocês que estão me ouvindo aqui, pega a varinha, unge com óleo e exerce o seu ministério, viu? Quem tem criança pequena aí, não tenha medo, não. Não morre, viu? Não morre. Eu estou aqui como prova, viu? Não morre e vira gente. E vira gente. Tá? Eu vim de uma época, irmão, que se reclamação chegasse em casa de professor, meu pai me pegava de jeito assim, né? Hoje, se falar mal do monstrinho dele, ele vai lá e quer bater na professora, e quer bater no professor, e quer bater na diretora da escola. Os valores estão investidos. Que Deus tenha misericórdia das crianças evangélicas da igreja hoje, que não sabem o que é oração, que não sabem o que é cultuar. Amados, há 20 anos atrás, há mais de 20 anos atrás, há mais de 30 anos atrás, um irmão nos Estados Unidos chamado David Walter, ele estava orando, preste atenção nessa visão. Ele estava orando e Deus deu uma visão para ele. Ele viu crianças muçulmanas estudando o Corão, preparando bomba, adorando Alá, jejuando o mês inteiro do Ramadã. E ele teve essa visão, e depois dessa visão veio uma outra tela e desceu como se fosse uma tela de cinema em cima dessa tela. E ele viu muitos adolescentes e jovens passeando na praça de alimentação do shopping. E a voz do Senhor diz para ele: o inferno está preparando as suas hostes, enquanto a minha igreja dorme. Anos depois, houve os ataques terroristas no dia 11 de setembro de 2021. E o Espírito visitou ele de noite, falando: aquelas crianças que você viu, foram essas que vieram, se prepararam, jogaram os aviões nas torres e abalaram o mundo. O que nós estamos fazendo com as nossas crianças? Isso é muito grave. Isso é muito sério. Amados, os velhos vão ter que andar junto com os jovens e junto com as crianças, para que eles possam, então, ter visões, para que eles possam aplicar e construir os sonhos dos mais velhos. Alguém está com o microfone ligado. Se alguém tiver com o microfone ligado, dá uma desligadinha, dá uma olhadinha, tá bom? E olha isso. Versículo 29. E também sobre os servos
e sobre as servas. Derramarei o meu espírito e mostrarei prodígios do céu e na terra, sangue e fogo e coluna de fumaça. O derramado espírito na igreja será tão poderoso que vai abalar o cosmos, vai abalar a natureza, a ordem criada. E o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como disse o Senhor, entre os sobreviventes, aqueles a quem o Senhor chamar. E olha o que o versículo 3 diz. Porque eis que naqueles dias e naquele tempo removerei o cativeiro de Judá e Jerusalém, e congregarei todas as nações, e as farei descer ao vale de Josafá. E ali entrarei em juízo por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem elas espalharam entre as nações e repartiram a minha terra. Amados, versículo 9. Preste atenção nisso. Isso é muito sério o que eu vou dizer aqui. Proclamai isto entre as nações. Preparai a guerra. Suscitai os valentes. E cheguem-se e subam todos os homens de guerra. Forjai espadas das vossas enxadas e lanças das vossas foices, e diga ao fraco, eu sou forte. Gente, olha que tremendo isso. No milênio, quando Jesus volta, a espada vira foice. Porque já não tem mais guerra. Mas agora, a foice tem que virar espada. Vocês estão percebendo isso? Olha isso. Ou seja, amados, o derramado Espírito vai vir sobre a igreja, irmão. Não é para a gente chapar, ficar chapado. É para nos prepararmos para a maior guerra de todos os tempos. É para nos preparar para o grande e terrível dia do Senhor. Irmãos, um evangelho que diz que Jesus salva, se você prega o evangelho dizendo que Jesus salva, e só isso está incompleto. O evangelho pleno, ele diz que Jesus salva, mas que ele voltará. Ele voltará. Gente, olha aqui, presta atenção. Ele não é mais um bebê na manjedoura. Ele não é mais um homem pregado na cruz. Ele é o Senhor, Yahweh dos exércitos. Amados, quem aqui lembra um tempo na igreja evangélica que a gente tinha muito corinho de guerra? Lembra? Vocês lembram disso? A gente cantava: o Senhor está preparando um grande exército, o povo de guerra capaz de vencer o inimigo. A gente cantava: ele é o leão da tribo de Judá, Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou. Homem de guerra é Jeová. Ó, então levita aí. Eu amava esse. Nossa, esse eu amava, esse versículo aqui. Tinha um que falava: Jeová, homem de guerra. Então a igreja perdeu isso, mas o Senhor vai trazer isso de novo. A noiva dele é um exército. Vocês estão me entendendo, amados? A noiva é um exército. Irmão, você pode cantar no seu quarto secreto: Jesus, eu quero cheirar seu cabelo, eu quero calçar sua chinela, eu quero né, vestir seu sapato. Pode, lá do seu quarto secreto, pode cantar, assim, é o seu momento com o Senhor. Mas, irmãos, pisamos os pés na rua, estamos numa guerra.
Estamos numa batalha. E as nossas armas não são carnais. Elas são poderosas em Deus. Jesus falou que é porque eu expulso demônios. Chegado é o reino de Deus. Exorcismo, expulsão de demônios é um sinal de que o poder de Deus chegou. Houve uma época em Goiânia que a gente estava adorando a Deus e quem passasse endemoniado do outro lado da calçada já caía. Hoje os demônios vêm, canta, bate palma e sai do mesmo jeito. Um dia eu estava numa reunião, irmãos. Toma ceia. Toma aquele pedaço de pão lá, toma aquele suco de uva. Porque tomar ceia sem entendimento da ceia é a mesma coisa que estar comendo um pedaço de pão, como qualquer outro. Teve um dia que eu estava numa reunião, e olha que interessante, me chamaram para falar sobre libertação. E aí, nós falamos de libertação e tal, e aí nós fomos orar pelo povo. E tinha um jovem que estava na primeira cadeira da reunião ali. E um monte de gente tinha orado por ele. Ele estava ali com a mão levantada, ele estava ali adorando. Mas eu estava incomodado com aquilo. E aí eu fui orar por ele, ele caiu endemoniado. Irmãos, eu não sou melhor do que nenhum daqueles irmãos que oraram antes por ele. Mas aonde está o poder? E o Espírito está vindo, irmãos. O Espírito vai descer. É para nos preparar para a guerra. Para uma batalha que está diante de nós. A maior crise de todos os tempos está diante de nós, amados irmãos. Vocês entendem isso? A maior batalha de todos os tempos está diante de nós. E Jesus, irmãos, quando Jesus voltar, o pessoal dos direitos humanos vai ficar muito triste com Jesus. Eles vão querer até fazer uma CPI porque contra Jesus, porque assim, quando Jesus descer em Jerusalém, ele vai matar gente demais. Aí o pessoal do direito humano vai ficar triste com Jesus, vai ficar ofendido. Amados, vamos abrir Isaías 63? Abre Isaías 63 comigo. Isaías 63. Versículo 1. Olha isso aqui. Quem é esse que vem de Edom, com vestidos tintos de Bósra? Ele vem envergado de sua armadura e que marcha na sua grande força. Eu, que falo em justiça, poderoso para salvar. Por que está vermelha a roupa dele? Como aquele que pisa o lagar. Eu sozinho pisei no lagar dos povos e ninguém houve comigo. E eu os pisei na minha ira e os esmaguei no meu furor. E o sangue dos meus inimigos salpicou as minhas vestes. Porque, irmãos, olha isso. Porque o dia da vingança estava no meu coração e o ano da minha cura é chegado. Você já leu isso aqui, irmão? Você já tinha lido isso aqui? Sabe de quem ele está falando? Do nosso amado. Do nosso Senhor. E, amados, vem comigo aqui, igreja. 6.000 anos de estupro. 6.000 anos de roubo, de violência,
de assassinato, de corrupção. E o Senhor está lá no céu, aguardando porque Ele tem um dia. Ele tem um dia. E esse dia se chama o grande e terrível dia do Senhor. E a igreja brasileira vai voltar a pregar sobre isso, porque eu me converti há quase 30 anos atrás e não tinha um dia que a gente não cantava e não falava de que Jesus iria voltar. Isaías capítulo 63, versículo 1. Não havia um dia em que nós não queimávamos. E o evangelho não vai ser pregado do jeito, só as partes boas. Ele vai ser pregado inteiro nos últimos dias. Porque o cordeiro da Páscoa, quando foi comido em Êxodo, na saída do Egito, a ordem que foi dada é que o cordeiro tinha que ser comido inteiro, não podia deixar nada para trás. O evangelho tem que ser pregado inteiro. E não só as partes que a gente gosta. O evangelho vai voltar a ser pregado inteiro de novo no Brasil. E Deus, o Eterno, vai levantar os seus profetas e os seus mensageiros para tocar a trombeta em Sião, para tocar a trombeta dos púlpitos da igreja novamente, de novo, dizendo: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Amados, Jesus disse que os últimos dias seriam como os dias de quem? Lembram? Como nos dias de Noé. Lembram disso? E Jesus falou que as pessoas estariam fazendo o quê nos últimos dias? Matando, prostituindo, degolando. É isso, irmãos, que está lá? Não. Estariam casando, se dando em casamento, comprando, vendendo. Porque o que está dispersando a igreja quanto aos últimos dias não são as coisas pecaminosas, mas as coisas banais e ordinárias. Mas o Espírito virá sobre um povo sacerdotal. E esse povo vai começar a dizer: oh, vamos nos levantar, vamos acordar, vamos! E versículo 11 de Joel 3, versículo 11: ajuntai-vos e vinde, todos os povos em redor, e congregai-vos. Ó Senhor, faz descer ali os teus valentes. Levantem-se as nações, suba ao vale de Josafá, pois ali me assentarei para julgar todas as nações ao redor. Lançai a foice, porque já está madura a seara. Vinde, descei, porque o lagar já está cheio, e os vasos dos lagares transbordam, porque a sua malícia é grande. Multidões, multidões, no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. Um amigo meu estava na Inglaterra, há pouco tempo atrás, andando naquelas estradas, igual as estradas no Brasil, aquelas estradas largas, sem buraco. Fica até chato, porque o bom de viajar no Brasil é a aventura, né? Tem um buraco, você desvia, tem, assim, né? Você dirige com mais adrenalina. Lá não, aquela estradona, era um dia chuvoso, e ele estava na estrada, e, de repente, ele foi tomado por um sentimento e uma sensação de que Jesus está voltando. Tão forte, irmãos, tão forte, que ele parou, ele teve que parar o carro e estacionar no acostamento. E ele ficou ali quebrantado. Passou alguns minutos, como acontece nos países de primeiro mundo, parou no acostamento,
alguém bate no vidro, um policial. Ele abaixa o vidro, o policial perguntou: o senhor está bem? Está acontecendo alguma coisa? E ele falou: vou ser sincero com esse guarda. Falou: olha, eu não sei se o senhor é cristão, eu não sei se o senhor crê não em Cristo Jesus, mas eu parei o carro porque o Senhor me visitou dentro desse carro, dizendo para mim fortemente que ele está voltando. E o guarda ficou branco, assustado e assombrado, de tal maneira que o meu amigo perguntou para ele: o que foi? O que está acontecendo? Ele falou: você é a 7ª pessoa hoje que para nessa estrada, tomado pelo mesmo sentimento. O nosso Senhor está voltando. E é tempo de preparar todas as gerações para esse retorno, para esse retorno. Desculpa, peraí. Para esse retorno. O Mateus capítulo 9. Jesus estava lá no... Jesus gostava de um... Ei, gente, Jesus gostava de uma festa, né? Jesus... Um casamento, uma almoção, Jesus estava lá. E aí um dia chegava para Jesus: uai, essa igreja sua é boa, hein? Ninguém jejum aqui. A igreja do pastor João Batista lá tá todo mundo jejuando. E aqui na sua é só banquete. Aí ele falou assim: por um acaso, pode os convidados ficarem tristes quando o noivo está com eles? Mas dias virão em que o noivo será tirado. Aí eles vão chorar e eles vão jejuar. Querido, qual foi a última vez que você jejuou para Jesus voltar? Qual foi a última vez que a ausência dele doeu tanto no seu coração que você falou: eu vou jejuar porque eu estou com saudade? A gente jejua por tanta coisa, mas cadê o jejum do noivo? Jesus falou que a gente ia jejuar por ele. Não é pela porta de emprego, não. Não é pela bênção, não. Ele falou que a gente ia jejuar porque o noivo não estaria. Então, qual foi a última vez que a igreja fez um clamor para que a gente entrasse num jejum pela volta do noivo? Não tem nada bem aqui. Não tem nada bem. Não está nada bem. Tem alguém faltando. Tem alguém faltando. Tem alguém ausente. Eu tenho uma teoria de porque os grandes homens de Deus morreram muito novos. Você pode estudar a biografia dos homens de Deus, a maioria deles morreu cedo. Sabe por quê? É porque a comunhão fica tão grande que aí o Senhor fala assim: não estou aguentando não, vem logo para cá. E sabe por que os grandes homens de Deus tinham muito problema de saúde? Se você estudar a biografia dos homens de Deus, muitos deles tinham muito problema de saúde. É porque, assim,
o homem espiritual vai crescendo tanto, o homem interior vai crescendo tanto e essa casca não resiste. O homem interior vai agigantando e essa casca aqui, ela vai quebrando, ela vai se esmiuçando. Pedro, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 3. O Senhor vai dizer, aguardando, Pedro vai dizer, aguardando, ele vai falar 3 verbos. Aguardando, esperando e abreviando. Não adianta só cantar Maranata. Eu tenho que viver Maranata. Vocês estão me entendendo, gente? Não adianta só cantar Maranata se o meu estilo de vida diz, fica aí. Deixa eu casar e cuidar da minha vida primeiro. Então, a presença virá para abreviar a volta do Senhor. A presença virá para nos prepararmos para a volta do Senhor. A presença virá para isso. Para despertar os que estão dormindo. Para acordar aqueles que estão dormindo. Eu não sei que tipo de escatologia te ensinaram. Eu não sei que tipo de escatologia você aprendeu. Eu só quero dar um clique, porque quem sabe no segundo semestre eu volto só para dar uma aula de Apocalipse sobre os últimos dias com vocês. Mas eu não sei que escatologia, eu só sei de uma coisa. Deus nunca tirou a sua igreja das tribulações, mas ele sempre preservou a sua igreja durante as tribulações. Deixados para trás. Querido, se você tem esse livro na sua casa, eu sugiro que você faça uma fogueira e queime, tá? Que pode queimar, assim, viu? No caso. E se tiver o filme, queime também, porque além da produção ser muito ruim, diga-se de passagem, né? Né? E é uns anjos melosos, né, irmão? Porque o povo é arrebatado, a roupa até fica dobrada, né? Eu quase chorei de emoção vendo aquela cena das roupas dobradas, né? Mas isso fica para um outro momento, fica para o segundo semestre. Deus nos dará graça para a gente vir aqui. Vocês querem, gente? Vocês querem? Eu dou um estudo sistemático de Apocalipse aqui, viu? Depois eu estou falando isso aqui, o Edilson e a Ivonete se vira depois aí, tá? Ai, meus amados, vamos continuar a leitura. O sol e a lua, a fuga das galinhas. A fuga das galinhas. Irmãos, eu amo esse desenho, viu? Inclusive, a galinha preferida é aquela tadinha, ela sempre está distraída, né, coitada? Todo mundo tirou férias, lembra? As coleguinhas dela estavam morrendo, ela tirou férias, né? Não tinha. Ela era evangélica, irmãos. Ela era igreja, ela é evangélica. Assim, tá perdido, tá distraído, tá de férias. Todo mundo tá, né, irmãos? Então, assim, a palavra de Joel, no capítulo 2, quando ele fala perturbe os moradores da terra, gente, os profetas dos últimos dias não vão ser agradáveis. Não vão, da crochêzinho.
não vai ser agradável, não vai ser, eles vão perturbar os moradores da terra, perturbar. Mas sabe por quê, amados? Porque eles têm amor pelo povo, eles têm amor pelos irmãos, e eles não querem ninguém desapercebidos do tempo que está por vir. Eles não querem ninguém desatentos diante dos dias que estão por vir. Irmãos, eu tenho uma comunidade, eu tenho um pastor amigo meu na Bahia, que ele ensina todo mundo da igreja dele a fazer horta. E tem anos que ele toma banho na água gelada. Eu não sei. Talvez é porque ele mora na Bahia, né? Se ele morasse em Camburi, igual a irmã Miriam mora, talvez eu não sei se ele tomaria banho de água fria. Mas sabe por que ele faz isso? Porque ele acredita que vai chegar um tempo que a igreja não vai poder ter conforto. Alguém de fora pode dizer fanático. Ixi, que irmão desequilibrado, que irmão doido. Olha isso, ficar tomando banho de água fria, porque, irmãos, talvez para alguns isso é fanatismo. Mas a questão é, você vive de acordo com o que você viu. Esse é o ponto. O seu estilo de vida determina o tamanho da visão que você teve de Deus. Talvez ele viu mais o dia do Senhor do que você. Talvez ele viu mais a respeito do amanhã do que você e eu. E eu entendo que quanto mais eu vejo, mais eu sou ferido. Quando mais eu vejo, mais a minha vida muda. Vocês estão me entendendo, gente? Uma visão muda tudo. Eu não sei se eu falei para vocês, irmãos, aqui, se eu disse, eu não sei se foi para a turma de segunda ou se foi para essa. Todo mundo diz que Jesus está demorando a voltar. Mas quando o dia dele chegar, eles vão dizer que veio rápido demais. Né? Então, gente, o Senhor está, como diz o corinho que eu falei aqui atrás, o Senhor está levantando um grande exército. Aqui nos turnos de oração nossa aqui, eu tô pegando a garotada, gente, eu tô pegando essa meninada que está comigo aqui de 20, 21 anos, 19 anos, e eu tô colocando eles para ouvir essas músicas tudo de novo. Eu tô botando todo mundo para ouvir Koinonia, eu tô colocando todo mundo para ouvir Asaf, eu tô colocando todo mundo para ouvir. Chega desse ding-ding, que não muda nunca, essas duas notas que nunca param, parece um mantra. Falei, vamos ouvir coisa boa. Aí eu ponho esse povo tudo para ouvir e vamos cantar. E a gente tá lá no culto lá, o Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, Senhor Jesus. Então, assim, vamos cantar as verdades eternas. Vamos cantar até que uma nova música venha cantando a respeito daquilo que ele vai fazer. Vamos voltar aos marcos antigos. Vamos voltar aos marcos antigos. Dizendo, este é o caminho, andai nele. Este é o caminho, andai nele. Eu tenho ensinado os jovens aqui em Goiânia a honrar aquilo que foi feito no passado, porque se não honramos o passado, não estamos prontos para a herança do futuro. Então, é tempo de preparação. Amados, é tempo de preparação. É tempo de preparação. Eu não sei se eu li com vocês aqui Atos 1:8. Eu não sei se eu li com vocês aqui nas aulas passadas, mas eu queria, se eu li, tem problema não. Eu aprendi que a repetição é a quinta essência do aprendizado. Então vamos lá em Atos 1:8. Irmão, sabe o que é meditação?
meditação é uma coisa que eu aprendi. Eu tive uma professora que ela era mulher do padre. Sabe aquela brincadeira, quem chegar por último é mulher do padre? Eu vou explicar, calma, eu vou explicar. É porque na igreja ortodoxa os padres casam. Eu não sei se vocês sabiam disso, mas os padres ortodoxos casam, têm filhos. Eu acho isso o máximo. Acho mó barato. E eu estava estudando árabe na época, e a esposa do sacerdote, do padre, eles eram do Líbano, e ela era minha professora de árabe. E uma coisa que eu aprendi sobre meditação é que meditação é repetir várias vezes o texto bíblico. Meditação não tem nada a ver com nova era, viu, gente? Meditação não tem nada a ver com New Age, nada disso, não. Mas é repetir a palavra, até que a palavra ela entre dentro de mim. É por isso que eu amo os cantos gregorianos. Eu gosto de colocar cantos, porque eles ficam ali lendo, cantando salmos, cantando salmos, cantando salmos, cantando salmos, e cantando salmos e salmos. E aquilo vai entrando. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. E faz deitar-me em verdes pastos, e aquilo vai entrando dentro da gente, assim, né? Pode ouvir, tá, gente? Canto gregoriano, é de Deus, tá? Não fica com medo, não. Atos 1:8. Olha o que ele diz aqui, gente. Olha que coisa tremenda. Atos 1:8 resume os últimos dias. Atos 1:8 resume os últimos dias. E ele vai dizer, olha só, então o que vai acontecer nos últimos dias? Mas recebereis poder, virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Amém, irmãos? Então vai vir poder. Vai vir poder sobre a igreja. Muito poder. Mas para que é esse poder? Para a gente ficar arrepiando no culto de domingo? Não. E, continuando. E ser-me-eis minhas testemunhas. E a palavra testemunha no grego é mártiros, que quer dizer mártir. Sabia? Ou seja, o Espírito Santo vai vir e vai empoderar a igreja. Porque junto, presta atenção nisso, irmãos, junto com o maior derramar do Espírito da história, nós vamos testemunhar também nessa geração a maior onda de martírio que a igreja já experimentou. Talvez os filhos de vocês serão mártires nos últimos dias. Netos de vocês serão mártires nos últimos dias. Vai haver um grande número de testemunhas de mártires nas nações nos últimos dias. Agora, não se preocupe. Se você tem medo de ser martirizado, eu quero te dar uma boa notícia. Martírio é um dom de Deus. Tá? A pessoa que vai ser mártir, ele vai morrer com alegria. Ele vai morrer cheio de prazer, cheio de alegria. Há relatos do Coliseu Romano, há relatos de que quando os crentes entravam para ser comidos pelos leões no Coliseu de Roma, acontecia que era o crente que corria atrás do leão. Tipo assim, vem me matar logo aqui, moço, que eu quero morrer por Jesus. O leão até falava, oxe, o leão até corria, falava, vem, cara doido. Quando foram matar Policarpo na fogueira, o leão corria, exatamente. Quando foram matar Policarpo, discípulo de João, na fogueira, ele já estava com 90 anos de idade, gente. E aí foram prender ele na algema, ele falou assim, não precisa me algemar, porque eu estou indo para a fogueira com algemas de amor.
mas recebereis virtude do Espírito, que há de vir sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então, a terceira coisa que a presença vai fazer nesses últimos dias vai ser a maior colheita de almas da história. Eu estava nos Estados Unidos, lá na IHOP, fazendo um treinamento com os irmãos. Houve uma profecia que nos próximos 10 anos, mais de 1 bilhão de almas se converterão a Jesus Cristo. Você crê nisso, irmão? Já pensou? Onde que esse povo vai reunir? Vai reunir nas casas, nas grutas, nas cavernas, nas ruas, nas praças. Então se prepare, querido, porque se você está dizendo, eis-me aqui para o Senhor, provavelmente a sua casa vai ter que abrigar a igreja de Jesus Cristo. E você vai ter que dar comida espiritual e comida natural ainda para muita gente. Mas não preocupa não, querido. Sabe por quê? Porque a farinha da botija não vai acabar. E o óleo não vai acabar da sua despensa. Quanto mais comida você der para a igreja, mais o arroz dentro da sua despensa vai multiplicar. Então, o que eu estou falando aqui para vocês é muito sério. Se preparem. Se preparem. Cada um de nós, cada casa aqui, se prepare. Que cada casa vai ter que ser uma igreja. Cada casa vai ser um hospital espiritual para aqueles que o Senhor vai estar salvando nesses últimos dias. Aleluia. Então, irmãos, por que restaurar o altar? Por que convocar os sacerdotes? Por que purificar a casa? Por que restaurar o culto? Porque nós estamos focados em uma coisa: preparar o caminho do Senhor. Não é para o meu Instagram ficar conhecido, não é para o meu ministério, como diz o cara. Eu não sei se tem algum irmão aqui do Rio de Janeiro. Tem alguém aqui do Rio, gente? Nessa live? Você é, Priscila? Então você fala ministério? Como... Sou de Cabo Frio, bem próximo do Rio. Ótimo. Ministério. Um dia eu fui pregar no Rio de Janeiro e a gente ficou perdido ali na linha amarela, não sei se na linha amarela ou vermelha. Aí eu liguei para a casa do pastor e quem atendeu foi o filho dele. Eu falei, quem está falando? Ele, sou o filho do pastor, meu nome é Esdras. Irmãos, não tem nome melhor para o carioca do que eu acho que é Esdras, né? Porque aí o carioquês dele vem na plenitude, né? Esdras. Amados, toda essa preparação, toda essa construção não diz respeito a nós, mas diz respeito em preparar uma noiva para o casamento. E tudo começa, irmãos, com a restauração do nosso altar individual, com a restauração do nosso altar familiar, com a restauração do nosso altar coletivo, servindo ao Senhor, ministrando ao Senhor, oração e adoração ao Senhor, não a nós. Então a casa será restaurada. Então a glória será restaurada. Então a última colheita será realizada e ele vem. E ele vem. Gente, já está acontecendo algo na terra. Já está acontecendo algo nas nações. Vamos acordar a igreja brasileira, porque Deus tem algo tremendo para fazer através dessa nação. Deus tem algo precioso para fazer através do Brasil. Então, que comece por nós, reformadores de altar.
restaurar o sacerdócio, restaurar o altar, preparar o povo para que o vinho novo venha sobre odres novos e não seja mais desperdiçado. Eu quero, então, concluir a minha aula nessa noite com vocês, dizendo, irmãos, a igreja tem muitas Martas, mas tem poucas Marias. Irmãos, nenhum problema com ser Marta. Precisa, irmãos, precisa de Marta. O trabalho de Marta não é desprezível, muito pelo contrário. Mas o problema é que a igreja, ao longo dos anos, se perdeu e ficou só na parte da Marta. De fazer. E a gente ficou tanto tempo preocupado em fazer que a gente perdeu o evangelho, perdeu o poder, perdeu a direção, perdeu o rumo. Mas agora chegou o tempo da igreja se voltar a ser Maria, a sentar aos pés do Senhor e ouvir o que ele tem a dizer a nós nesses dias. Tem hora, irmãos, o Espírito vai começar. Quem viver, verá. O Espírito vai começar a visitar as igrejas, os cultos, e a gente vai desligar a bateria, vai desligar o microfone, vai desligar o baixo, e vai todo mundo parar e aquietar, e vai ouvir a voz de Deus. Isso vai acontecer, está chegando, isso vai acontecer. Aleluia, aleluia. A voz de Deus vai interromper a barulheira. Irmãos, eu não sou contra barulho, não. Eu gosto mais de barulho, eu gosto muito de música, eu gosto muito de louvor. Mas a voz de Deus ela vai parar a barulheira e ela vai parar barulho e a voz de Deus vai trovejar nas nossas reuniões, nos nossos cultos. Irmão, quando a glória de Deus entra no templo, o sacerdote não fica para a direita, para a esquerda, não fica não, gente, fazendo trem da alegria, não. Quando a glória de Deus encheu o templo, os sacerdotes caíram no chão. Os sacerdotes ficaram no chão. Não tem trenzinho da alegria quando o Espírito entra, a presença entra. A gente vai ter que ouvir a voz de Deus, ele vai falar. Aleluia! E todo mundo vai ouvir, porque hoje Deus está falando. E tem gente que fala assim, uai, trovejou. Lembra? O Senhor, Jesus estava lá no templo e falou, Pai, agora é chegado o tempo de glorificar o Filho. E aí veio uma voz do céu e falou assim, eu tenho te glorificado e te glorificarei ainda mais. Lembram disso? Lá na Páscoa, lá no templo. Aí teve gente que falou, você viu isso? Você ouviu? Um trovão, trovejou. Uns falou, não, eu acho que foi um anjo. Mas quem está discernindo? Quem está ouvindo o falar de Deus? Entende, irmão? Termina o culto e todo mundo falou, gente, e aí como é que foi o culto? Nossa, o culto foi uma benção, poder purinho. Poder, tremendo. Não, mas o que Deus falou, assim? O que Deus falou? Uai, não sei não, mas o culto foi uma benção, foi tremendo. Deus vai falar de novo. Deus vai falar. Deus vai falar na primeira pessoa nos nossos cultos de novo. Aleluia. Aleluia. A gente está cantando e orando até ficar em silêncio, ele falar. Amém. Ele vai falar. E quando Jesus descer no nosso culto e falar assim, oi, vai valer mais do que 1000 livros que eu já li. Todos os congressos, todos os seminários, todos os eventos que eu já fui, se desvanecerão quando Jesus descer e falar assim, oi, gente, estou aqui, eu sou Jesus. As feridas que não foram curadas vão ser curadas.
Os casamentos em crise vão ser curados. A gente está passando por muito problema de casal na igreja. Vamos fazer um seminário para casais, para resolver os problemas dos casais da igreja. Não. Em verdade, eu vos digo que não. A gente tem que apresentar Jesus para os casais da igreja. Os jovens não estão orando. Tá uma luta muito grande assim com os jovens, que os jovens estão querendo mais o mundo que a igreja, os jovens não estão indo para o culto. Vamos fazer uma balada gospel, porque para mostrar para o jovem que a gente também é fashion, que a gente também é bacana. Não. O que a gente tem que apresentar para os jovens é Jesus, porque Jesus, ele é totalmente desejável. E quem vê Jesus não tem como desejar o mundo também. Então, gente, querido, começa pela sua casa. Mas, Daniel, aonde eu tô, por enquanto, aonde eu tô, não tem esse entendimento, eu não consigo. Não tem problema, não, querido. Começa com seu esposo, começa com seus filhos, começa na sua casa, e não queira mudar ninguém na força do seu braço, não queira fazer com que ninguém mude tentando pregar, tentando convencer, tentando pagar sabão, tentando, sabe, irmão? Quem já ouviu esse tipo de discurso no público? Gente, nós temos que criar vergonha na cara. Se o problema da igreja fosse criar vergonha na cara, Jesus nem precisava ter vindo, gente. Era só a gente criar vergonha na cara. Mas o nosso problema não é criar vergonha na cara, a gente precisa de converter. A igreja precisa nascer, a gente precisa ver Jesus, ver a glória, ver o Senhor. Então, querido, comece a orar. Comece a orar na sua casa. Talvez você tenha um amigo na comunidade que tem comunhão com você. Comecemos a orar. Comecemos a acender incenso. Comecemos a adorar o Senhor. E isso vai tocar a sua comunidade, isso vai tocar as pessoas que estão ao seu redor. Isso vai começar aquele santo contágio. Como dizia C.S. Lewis, o santo contágio. Isso vai começar a tocar as pessoas ao seu redor e elas também vão querer orar, elas também vão querer buscar. Aleluia. Casa de oração não é uma sala que a gente aluga na cidade, gente. Casa de oração é eu e você. É a igreja. Um monte de gente começou a alugar sala na cidade, achando que fazer casa de oração era só alugar uma sala e botar a gente para tocar e orar. Nós somos casa de oração. Aqui em Goiânia a gente tem, mas a gente está trabalhando para ficar desempregado. Porque quando a glória de Deus invadir Goiânia, o Rio, Cabo Frio, Camboriú e todas as cidades que estão nos ouvindo aqui, gente, aí você sai do palco e entra na fila e vira noiva. Eu acho que eu já falei isso aqui para você. Chegaram para João Batista lá, deve ter sido um irmão, um irmão da igreja do João, né, que começou a ver que a igreja de Jesus estava crescendo mais que a dele, mas isso não acontece hoje não, só naquela época. Aí o pessoal chegaram para Jesus e falaram assim, em pastor João, você está vendo que a Salvador, Bahia, eita, irmão Rogério, terra boa, né? Eu sou uma mistura, irmão Rogério, eu sou uma mistura. A minha família materna é de ascendência italiana. E a minha avó paterna é da Bahia. Então, virou uma mistura boa demais. Virou um negócio bacana. Então, chegaram para João e falaram assim, a igreja de Jesus lá está crescendo mais do que a sua. Acho que a gente precisa mudar uma estratégia aí, fazer um culto diferente, botar umas luzes aí. Aqui, lá está melhor. Aí João falou assim, infeliz, boca aberta, você não entendeu nada. Eu sou amigo do noivo. E sabe qual é o meu papel? É apresentar a noiva para o noivo. Esse é o meu papel. Importa
que ele cresça e que eu diminua. Então, que o Senhor, quero profetizar isso sobre vocês nessa noite, que vocês sejam amigos do noivo, restauradores de brecha, restauradores de altar. Se você, onde você estiver agora, não quero orar, eu quero profetizar isso sobre vocês nessa noite. Feche seus olhos, se você puder. Ora lá, maquira, lá, macheira. Ore, minha querida, macheira. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar por esses irmãos. Que a palavra, que todas essas cestas, que o que foi o Daniel seja removido. E que o que foi Yeshua entre, cresça, permaneça, dê fruto. Visita esses meus irmãos com poder e capacitação para levantar o altar, levantar os muros, despertar os sacerdotes. Ó Espírito, entra dentro dessas casas, entra dentro dessas famílias. Visita esses irmãos com sonhos e visões de noite. Dá sonhos, dá oráculos. Eu profetizo visitações de anjos. Eu profetizo sonhos proféticos. Que eles comecem a sonhar com a tua vinda. Que eles comecem a sonhar com a restauração da igreja. Que eles recebam a dor do Espírito pela restauração da igreja. O encargo do Espírito para que a noiva seja santa, sem mancha, sem ruga e sem sujeira para o casamento. Aleluia! Espírito do Deus vivo, Rua Hakodesh, derrama as tuas lágrimas sobre esses sacerdotes, derrama o teu encargo sobre esses sacerdotes, que eles comecem a orar pela tua vinda, que eles comecem a orar pelo teu retorno, que eles comecem a orar para serem uma voz que desperta os que dormem. Eu profetizo agora, Senhor. Poder do Espírito, capacitação do Espírito para orarem mais, para jejuarem mais, para chorarem mais, para terem autoridade para reunir mais sacerdotes nas suas famílias e nas suas comunidades da fé. Em nome de Yeshua Mashiach, pela obra do Filho, Senhor, que as vestes sacerdotais aqui que estão rasgadas, mofadas, sujas, sejam lavadas agora no poderoso sangue de Jesus. Que as vestes agora começam a ser limpas. Que as vestes agora começam a ser limpas. Oh, Deus, eu vejo anjos entrando na casa de pessoas aqui agora, Senhor. Oh, Deus, trazendo uma nova muda de vestes. Pessoas que oravam muito, mas estão cansadas. Pessoas que profetizaram e deixaram de profetizar. Pessoas que tinham visão e deixaram de ter visão. Oh, Deus, essa nova muda de roupa representa renovo, empoderamento para voltar a agir e andar naquilo que tinha e se perdeu. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Capacita-os, empodera-os. Prepara-os para esse tempo. Prepara-os para essa hora. Que eles sejam Esdras e Neemias, restaurando as ruínas, restaurando as coisas quebradas que estão caídas, ajuntando as pedras queimadas, para levantar novamente o que foi um dia. Eu profetizo isso, Senhor, sobre a vida deles, ó Paizinho. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Amados, foi uma honra servi-los. Foi uma honra compartilhar um pouco do coração de Deus, né?
para esse tempo que nós estamos, para esses dias que nós estamos. Se o Senhor nos permitir, nós teremos mais um tempo ainda no segundo semestre desse ano ainda para compartilharmos um pouco mais, né? Depois eu vou estar conversando com o Edilson e com a Ivonete a respeito disso. Que essa palavra só cresça, que essa palavra só se intensifique na vida de vocês ao longo desses anos e desses dias, meses e anos que estão diante de nós. E o lugar mais seguro nesses últimos dias será a presença, será o altar do Senhor, né? Então, amados, quem quiser acompanhar um pouco do nosso trabalho, né, até a gente voltar, nós temos no Instagram a nossa página, a página nossa base, que é Base Antioquia, né? Então, quem quiser seguir um pouco daquilo que a gente tem gerado e compartilhado, siga lá, né? A gente no Instagram chama Base Antioquia. Eu tenho o meu Instagram pessoal também, que é o Daniel Neiva, que é o meu nome, com 2 L's, Daniel com 2 L's, Neiva. Quem quiser, siga a gente lá também, que a gente está sempre compartilhando, sempre transmitindo alguma coisa da parte do Senhor, daquilo que Deus tem nos dado, né? Então é isso, gente. Que Deus abençoe vocês. Foi uma honra e creio que nós vamos estar juntos em breve, tá? Sim. E Edilson, Sim. Tá contigo, meu irmão? Tá aí? Tô sim. Rapaz, tô aqui impactado, hein? Que palavra, hein? Uau! Irmãos, nós podemos, assim, dizer que nós somos muito privilegiados, que, graças a Deus, o Espírito Santo colocou no nosso coração de estarmos trazendo pessoas para compartilhar, né, do coração de Deus coisas para a nossa torre, né? E muito obrigado, pastor Daniel. Que palavra, essa série toda foi uma bênção, muito impactante. E os irmãos são privilegiados, porque, olha, tem muita gente aí que a gente procura e as pessoas dão uma negativa como resposta. Por quê? Porque, às vezes, para essa pessoa, o interessante é ter muitos participantes, é ter visibilidade. E graças a Deus que o Espírito Santo, as pessoas que se dispuseram a compartilhar conosco aqui, são pessoas que não estão preocupadas com números, não estão preocupadas com quantos views vão ter, mas estão preocupadas em compartilhar aquilo que o próprio Espírito Santo tem colocado no coração deles. Então, muito obrigado. Nós teremos essa semana agora que entra, nós não teremos estudo nenhum para dar um descanso, tal. A Ivonete, se Deus quiser, em nome de Jesus, sai do hospital na próxima semana. Então, essa semana a gente vai estar livre. Descansem e nós estamos já orando para Deus colocar mais pessoas aí. Pastor Daniel está na lista, viu? Nós estamos orando para darmos continuidade. Nós queremos pessoas comprometidas com o reino, que sempre traz uma palavra de peso, né? Eu estou tentando entrar em contato com o Fábio Coelho, que o pastor mencionou aí, porque é uma bênção também, homem de Deus demais. O Coelho é um companheiro nosso, né, de ministério há muito tempo, a gente caminha junto e, com certeza, se quiser, inclusive, viu, Edilson? Eu mesmo posso falar com ele por vocês, eu posso intermediar isso aí, tá bom? Ótimo. E o Ângelo Basso? Ele também é top, hein? O Ângelo Basso já é mais... eu conheço o Ângelo também, somos amigos, né? Caminhamos juntos, né? A gente tem uma rede ministerial que a gente caminha junto. Mas o Ângelo é um pouquinho mais complicado, mas assim, te garanto que o Fábio a gente pode estar trabalhando aí, viu, Edilson? Não, vai ser bênção, vai ser bênção. Irmãos, muito obrigado a todos. Bom final de semana para vocês. Deus abençoe ricamente. Segue o pastor Daniel, segue lá a Base Antioquia. Esse povo é de Deus, tá? Deus abençoe os irmãos. Bom final de semana. Fica na paz. Amém, irmãos.